Já estou voltando. Vi que a maioria continuou, né? Ótimo. Vou aqui, estou entrando um pouquinho antes, gente, só para realmente o pessoal ir voltando, para a gente poder dar continuidade, tá bom? Aqui. E aí, vocês? Gente, ontem, eu vou aproveitar aqui. Ontem eu dei retorno, tá? Dos e-mails que eu recebi com as entregas das atividades, tá certo? Então, depois vocês só conferem aí bonitinho se receberam o meu e-mail de retorno, acusando o recebimento, tá? Das atividades. Enfim, isso é muito importante. Chama a atenção de vocês, volto a lembrá-los, tá? Por gentileza, não deixem de fazer as atividades ali do portal, as atividades de aprendizagem, todas as atividades institucionais, tá? Desafio nota máxima, enfim, tudo isso, porque é fundamental e tudo isso tem validação de ponto para não só para nossa disciplina, para disciplina de uma maneira geral, tá certo? Então, por favor, não deixem de fazer essas atividades que são muito importantes do acompanhamento de vocês da vida acadêmica, tá bom? Ó, aqui é a hora no meu relógio, 9h30. Como eu falei, eu combinei com vocês para a gente realmente não ficar fazendo hora, tá bom? Vamos começar então? Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém possa só me dar o retorno, por gentileza? Estamos ouvindo sim, tranquilo. Estamos. Ok, obrigada, gente. Obrigada. Então vamos voltar, tá bom? Então, ó, cadê o Lucas? Lucas está? Deixa eu ver. Lucas voltou? Estou aqui, sim. Tá aqui, Lucas. Por quê? Porque agora, obviamente, vou falar para todos, mas de uma maneira específica, Lucas. Vou agora aproveitar da imagem, responder àquela pergunta que você me fez anteriormente, tá bom? Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui. O seguinte, prestem atenção no desenho. Ai, espera. Deixa eu ver aqui. Só uma coisinha, gente. Aqui, só uma coisa que eu quis arredar isso daqui. Não, eu não consigo arredar, não. Tá, então deixa. Já vi que eu não consigo arredar. Tem problema não. Então, olha só. Quando eu estou aqui, então, né, diante de uma fratura. E aí, eu vou pegar a pergunta do Lucas, iniciar aqui a minha explicação. Lucas falou, às vezes a gente tem uma fratura, eu posso ter uma fratura num único local, né? Ou, eventualmente, eu posso vir a ter fraturas numa única peça óssea, inclusive em várias porções, tá bom? Então, eu vou, a princípio, chamar a atenção de vocês aqui, porque o que, a princípio, vai ocorrer com uma fratura, no processo de recuperação óssea, vai ocorrer em todos os demais, salvo uma observação que eu vou fazer no finalzinho, tá bom? Então, olhem só. Como eu estava falando, né, até para ter uma noção, o Lucas ter uma noção da complexidade da resposta da pergunta que ele me falou, é que eu disse que são várias etapas, né, de reconstrução. E a primeira delas foi quando eu chamei a atenção de que quando a gente tem uma fratura, eu tenho algo, eu até utilizei uma comparação, né, com, por exemplo, eu tenho um machucado. Eu tive um machucado, por exemplo, a minha pele machucou, então eu tenho ali um ferimento, né? E a primeira coisa básica e necessária, quer seja para esse ferimento da minha pele, ou aqui que é o que nos interessa, a essa fratura que houve no meu tecido ósseo, é porque nesse momento existe aqui uma sujidade. Que sujidade? Restos de células, né? O próprio tecido ósseo que foi fragmentado, às vezes eu tenho pequenas porçõezinhas aqui, inclusive, olha, quer ver? Tem um slide aqui. Deixa eu ver aqui. Que o autor coloca isso pra gente, tá vendo? Tem esses pontozinhos aqui, são fragmentos, pequenos fragmentos que possam ser observados, né? Então, eu tenho esses fragmentos aqui, eu tenho células ósseas que foram lesionadas, eu tenho um extravasamento de sangue,
Porque aqui, lembrando, né, eu tenho o periósteo, que é constituído de tecido conjuntivo vascularizado, que recobre externamente. Essa área também houve agressão nela. Então, eu também tenho rompimento de vasos, então eu tenho aqui, às vezes, pontos de hemorragia. Então, isso tudo, a primeira coisa que se faz é ter que ter uma limpeza, tá? E como que ocorre essa limpeza? O meu próprio organismo, nós temos células nossas de defesa, macrófagos, que são células macrofágicas. O que significa isso? Macrófago, aquilo que fagocita, aquilo que limpa, tá? Então, são células que vão ser recrutadas para esse ambiente e que vão fagocitar, que vão retirar essas sujeiras que porventura se estabeleceram com esse agravo ao meu tecido ósseo, tá bom? Bem, também é isso que o autor está colocando para gente, olha, percebam que há o que a gente fala de uma proliferação daquela estrutura do periósteo. Por quê? O periósteo estava íntegro, ele também acabou sendo lesionado, né? Então ele acaba se proliferando, ou seja, ele mantendo-se um pouco maior, mais robusto em relação a essa região, tá? E aí, é importante porque não é o periósteo, que é o tecido conjuntivo que reveste externamente, ele tem aqui todo um arsenal, né, de tecido conjuntivo e aqui internamente também, lembra aquele endósteo que ele envolve o revestimento interno do nosso tecido? Então, tanto externamente quanto internamente, eu tenho aqui elementos que vão começar, né, a propiciar a recuperação desse tecido ósseo. Por quê? Já que houve uma fratura, já que houve uma ruptura, eu terei agora que ter a formação de novas células ósseas, né? Isso se faz através daquelas células osteogênicas que estão presentes naquele revestimento interno do endósteo e também a partir de tecido conjuntivo que reveste externamente a partir do periósteo. Então, eles vão literalmente formando o que a gente denomina de um colar, né? Ele vai envolvendo esse ambiente, tá? Também terá o aparecimento de estruturas cartilaginosas, vocês vão ver, tem até uma imagenzinha adiante que mostra isso pra gente, que também vai colaborar para essa formação, né? Afinal de contas, o que acontece? Esse ambiente, esse colar do qual é formado ao redor do ambiente que foi fraturado, eu terei agora a formação de novas células ósseas. E o primeiro tecido ósseo a ser formado é o tecido ósseo imaturo. Lembra eu falei com vocês que todo tecido ósseo maduro foi um dia imaturo? Então, esse imaturo é justamente o primeiro tecido ósseo que está sendo formado, tá? Isso vai sendo construído, olha, no próximo desenho. Reparem vocês que a gente já consegue, porque o autor está aqui colocando para gente, que já está sendo a reconstrução tecidual já está ocorrendo, tá? Inclusive, aquele tecido ósseo imaturo, ele forma o que a gente denomina de calo, é um calo ósseo, tá? É uma protuberância da qual vocês vão ver que ele vai se manter, inclusive depois. O fato é que isso aqui é contínuo, né? Todo aquele arsenal de células com capacidade de dar origem ao tecido ósseo, elas vão sendo reconstruídas, o tecido ósseo ele vai continuar sendo formado, até que eu chegue no próximo ponto como esse, que eu consiga perceber que internamente toda a minha região óssea foi devidamente restabelecida. E que ainda, né, persiste aquele ambiente de calo ósseo, tá? Aqui, ó, vou voltar nessa imagem, porque eu acho que isso aqui ajuda, ela é bem complementar àquela outra que eu utilizei anteriormente. Primeiro, aquele chama atenção para aqueles pontos, né, de hemorrágicos que eu falei com vocês, ele coloca isso pra gente, aquela estrutura de fragmentação de sujidade que eu também mencionei. Depois, nesse momento de formação, a presença que é vascular, a presença do periósteo, a presença de tecido cartilaginoso, né? Tudo para colaborar nessa formação óssea.
E aqui, é que eu acho que é interessante o aluno visualizar, reparem que eu tenho, né, agora numa estrutura óssea que foi totalmente recomposta, mas que é ainda perceptível ser observado um calo externo. Bem, inclusive isso ajuda a gente a completar o raciocínio e a finalizar em relação a isso. Olhem, eu tenho agora um tecido ósseo que foi restabelecido, mas esse calo externo, ele persiste, tá? Agora, o importante é que esse indivíduo, porque lógico, quando tem uma fratura, para colaborar para que tudo isso ocorra, o que é fundamental? Primeiro a identificação real da fratura, né? Através do raio-x. Segundo, colocar aquela peça óssea na posição anatômica correta e promover o engessamento. O engessamento é necessário, por quê? Imagine o meu braço fraturado, né? Eu não vou conseguir ficar tão quieta com o meu braço, porque isso daqui ocorre de uma maneira natural. O meu organismo consegue, né? Um organismo saudável consegue fazer isso adequadamente. Mas eu não vou dar sossego, eu não vou ficar quieta com o meu braço. Então, a gente precisa promover o engessamento para que a natureza possa correr da melhor maneira possível e salvaguardando, obviamente, também a posição anatômica correta, porque senão eu não teria a união óssea restabelecendo a anatomia necessária para aquela estrutura óssea, né? Então, depois que se retira o engessamento, é importante destacar as pessoas que elas precisam voltar ao dia a dia dela, né? É muito comum as pessoas inicialmente terem um certo receio, mas é importante que você volte às suas atividades diárias. Por quê? Com o tempo, gente, essa estrutura do calo externo, com a volta das atividades, ela vai acabar sumindo. Mas é necessário que essa atividade ela volte, tá? Então, ela é muito importante isso. Então, em relação a reparo de fratura óssea, o tecido ósseo, ele é um tecido com uma capacidade tremenda de cicatrização. A natureza permite com que este tecido ele possa ter uma cicatrização absolutamente adequada, tá? Um reparo de acordo com a necessidade. Agora, ainda assim, eu quero voltar para pegar ainda a pergunta do Lucas, né? Porque aqui, esse processo de reparo, eu chamei a atenção de vocês, ela ocorre quer seja aqui, ou se imaginar que isso se trata de um número, imagina que o indivíduo teve mais de 2 ou 3 fraturas no único osso. O importante é restabelecer, colocar na posição anatômica e observando-se alguns detalhes, né? O que aconteceu num local tem perfeitas condições de acontecer a semelhança em outros pontos. Mas o que é importante dessa pergunta? Às vezes a gente possa vir ter uma fratura realmente mais consistente, em que fragmenta-se muito a peça óssea. Ou seja, às vezes, o distanciamento entre uma peça óssea e outra tornou-se muito grande. Depende muito, né? Uma coisa é você cair, fraturar, outras vezes é ter algo que possa ter caído sobre você, ou pressionado. Às vezes é as circunstâncias que a fratura, ela fez com que a estrutura óssea ficasse extremamente fragilizada. A necessidade, às vezes, de se colocar um pino, ter uma interferência. Por que se faz isso? Para aproximar aquelas peças, né? Porque a natureza, ela consegue responder de uma maneira adequada à minha necessidade. Mas tudo é de acordo com o limite fisiológico, né, gente? Eu gosto de dar um exemplo grosseiro, mas só para vocês entenderem. Olha, de repente eu estou caminhando e entre o local que eu vou passar, formou-se um buracozinho ali no chão. Poxa, às vezes esse obstáculo é pequeno que eu consiga pular e chegar do outro lado sem maiores dificuldades. Mas se esse obstáculo for grande a ponto que eu não consiga pular,
Eu só consigo passar para o lado de lá se eu colocar uma ponte, se eu tiver uma ajuda, concordam comigo? Então, da mesma forma, vou fazer uma analogia grosseira, mas é isso que acontece aqui. Houve uma fratura, o nosso organismo ele consegue responder da maneira como nós falamos. Agora, se houve, né, uma perda óssea muito significativa, né? Se eu realmente tenho ali um distanciamento muito grande dessas peças, eu preciso ter uma ajuda externa, né? Para que essas peças realmente elas possam ter associação próxima e que deixar que a natureza ocorra, tá? Então, só para você ter uma noção, Lucas, naquele momento, na verdade, eu não te falei nesse contexto, porque eu acho que ele é muito cheio de detalhe, e a observação da imagem em si, né, ela ajuda a gente a entender, tá? Então, mas de qualquer forma, qualquer outra dúvida, eu estou à disposição, tá? Ok? Ok, Lucas? De nada. Mas não só o Lucas, tá, gente? A todos vocês. Mas é porque eu acho importante isso. É bom a gente acompanhar, porque aí a gente vai, até no visual, a gente consegue perceber esses detalhes teóricos que permeiam essa resposta, né? E sempre falando, chamando a atenção de vocês, como eu falei, eu acho que essa imagem, ela ajuda muito a gente a complementar, né? A identificar, a visualizar. Para vocês terem uma ideia, indivíduo saudável e de atuação ali no seu dia a dia, daqui a um tempo você nem consegue verificar exatamente aonde que foi que houve aquela fratura, tá? O calo externo ele some e o indivíduo tem a estrutura, o tecido ósseo, ele tem um perfeito reparo. Tá? É lógico, só para complementar aqui, é muito comum, isso ocorre quando a gente retira o engessamento, a gente percebe que aquele, por exemplo, o braço, enfim, o local que foi imobilizado, ele tende a ter uma musculatura atrofiada, né? Que é normal, viu, gente? Por quê? Porque ela ficou sem uso durante o período de tempo, né? Porque você promoveu o engessamento justamente para você não ficar movimentando aquele braço, aquela perna, aquela região. Então, existe normalmente aquela atrofia muscular, mas que quando você volta à atividade, por isso que é tão importante dessa atividade, né? Que eu salientei para vocês, aí tanta parte muscular, ela volta ao aspecto de normalidade, porque você vai voltar a utilizar daquela musculatura, movimentos, como também isso vai ser importante para que não exista, né, a observação desse calo externo, tá bom? Bem, e eu chamo a atenção de vocês porque o nosso tecido ósseo, ele precisa muito, né? Repare, eu acabei de falar, no indivíduo saudável, né? Então, eu tenho uma resposta de recuperação adequada. E o que é ter um tecido ósseo também saudável? Né? A nossa alimentação ela é muito importante. A alimentação saudável também provém a tudo isso que a gente acabou de ver no contexto tecidual, né? Células com capacidade ativa, enfim, tecido ósseo saudável. Inclusive, por que eu estou falando de alimentação? Porque através de uma alimentação saudável eu vou ter a presença de vitaminas. E tem 3 delas aqui, que é a vitamina A, a vitamina D e a própria vitamina C também, né? Que atua muito ali no tecido ósseo, promovendo com que as nossas células possam trabalhar de uma maneira adequada, tá bom? Sem necessariamente detalhes, mas só chamando a atenção de vocês. Na hora que a gente fala de vitamina, é muito importante que eu tenha uma ingesta adequada de vitamina. A falta da vitamina, assim como às vezes o seu excesso, possam às vezes ser nocivos à nossa estrutura óssea, tá? Eu vou mostrar a vocês adiante, mas vocês vão ver. Nós, ao longo da nossa vida, gente, nós somos um acúmulo, né? Por exemplo, é muito comum a gente, no dia a dia, falar assim, gente, é importante, alimentação saudável, atividade física, isso é bom para sua vida. Aí o indivíduo chega e fala assim, professora, eu não como isso de jeito nenhum, a minha alimentação não é legal, mas de qualquer forma isso não acontece, eu sou super saudável.
Ótimo, que bom. Tem muitas coisas que a gente às vezes não percebe naquele momento, não sente naquele momento o impacto à nossa saúde. Mas principalmente quando a gente vai chegando ao envelhecimento, a gente acaba que nesse processo, né, mais idoso, a gente possa ter toda aquela consequência do que a gente fez ao longo da nossa vida. Tá bom? Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês, porque a partir do momento que eu tenho uma alimentação saudável, onde eu tenho suprimentos de vitamina adequados, onde eu tenho oferta de cálcio adequado na minha alimentação, onde eu tenho um tecido ósseo saudável, eu estou tratando não só para hoje, mas imaginando, né, ali no meu envelhecimento, que eu seja um indivíduo idoso e com um tecido ósseo mais saudável possível, porque tem impactos, existe a possibilidade de impactos à minha saúde óssea, tá? Justamente porque na hora que a gente fala de impactos, existem sim, né, alterações ósseas dos quais a gente possam ser perceptivos para a gente. Vocês já devem ter ouvido falar, fulano é raquítico, né? Fulano não cresce muito não, enfim, tem toda essa, as pessoas inclusive utilizam dessa terminologia. Mas em si, o que significa raquitismo, né? Reparem aqui nessa imagem, percebam as peças ósseas dessa criança, né, totalmente arqueadas, inclusive há uma característica das epífises, que são as extremidades, terem deformação, tá? O raquitismo, a gente percebe que a matriz óssea, aquela região, né, que é constituída por matriz, ela não se calcifica adequadamente. Então, justamente por causa disso, ela acaba, uma matriz que ela não se calcifica, não tem uma boa consistência, ela não vai suportar adequadamente o peso pelo qual ela vai carregar. Então, ela acaba dando essa arqueadura, promovendo deformidades ósseas, né? E esse indivíduo, obviamente, tem dificuldade para crescimento, deformação das peças ósseas, e isso acompanha ele ao longo da vida, tá? Isso ocorre pela deficiência da vitamina D. Quando é na fase da infância, a gente denomina de raquitismo. Quando é em adultos, nós denominamos de osteomalácia. Bem, na osteomalácia, embora você fale assim, mas esse indivíduo já está formado, suas peças ósseas já estão formadas, mas o que a gente percebe? Uma fragilidade óssea, tá? Então, nesse adulto, embora suas peças ósseas já tenham sido constituídas, ele agora tem uma fragilidade óssea. E é justamente também num momento em que o peso corporal ainda tende a ser ainda maior, né? E peças ósseas frágeis vão acabar também podendo promover alteração e deformidade na sua arquitetura, tá? Então é muito importante isso, a gente destacar que tudo isso ocorre, né? Que é uma alteração no metabolismo, ou seja, uma alteração no funcionamento do tecido ósseo, tá? Aqui, ó, a gente destaca dentro da osteoporose, tenho certeza que vocês, né, já ouviram falar, às vezes até em casa possam vir a ter, né, parentes, e principalmente mulheres, senhoras, que às vezes apresentam osteoporose, tá? Isso possa acontecer em machos e fêmeas, não é exclusivo, entretanto, é mais comum em fêmeas sim, tá? E eu sempre falo com as meninas, gente, é impressionante como, né? Como que tem coisa e como que mulher, né? Tem vários detalhes a serem observados. Olha só, o que é a osteoporose? A osteoporose, a gente observa que é uma alteração nesse metabolismo ósseo, onde a gente percebe que o tecido ósseo ele fica muito mais fragilizado. E eu gosto dessa imagem porque isso mostra para o meu aluno. O que o autor dessa imagem pegou? Pegou uma estrutura óssea, deu aqui como se a gente estivesse dando um zoom em termos de observação. Aqui eu tenho uma estrutura óssea saudável. Aqui do outro lado, eu tenho uma estrutura óssea de um indivíduo com osteoporose. E aqui ele está dando um zoom para a gente obter detalhes. Vamos comparar essas duas imagens. Percebam que essas trabéculas
ósseas aqui, ó, esse material, ele está muito mais fechado nessa imagem. E aqui, ó, eu tenho áreas muito mais amplas, olhem. Aqui, inclusive, as trabéculas, olhem a fragilidade. Olha como que elas estão mais fininhas quando comparado a essas do outro lado. Então, na osteoporose, essa quantidade de tecido ósseo que eu falei com vocês que é menor, ela é fruto de uma alteração, principalmente hormonal. Por quê? E por que normalmente esse impacto ocorre principalmente nas senhoras, né, com a evolução da idade e principalmente nas mulheres? Porque nós temos um hormônio, que é o estrogênio, que ele estimula o nosso organismo a produzir as células, né? A produzirem aquela matriz, os osteoblastos a produzirem a matriz óssea. Então, isso é normal para a gente. E sempre também estimulando conjuntamente com uma alimentação rica em cálcio, uma alimentação adequada, com vitaminas e cálcio. A partir do momento que eu entro, por exemplo, na menopausa, eu tenho uma alteração hormonal muito grande, inclusive com uma diminuição deste hormônio, que é o estrogênio. Então, por que mulheres? Porque na menopausa, essas mulheres tendem a ter uma diminuição, né, desse hormônio. Então, eu tenho uma diminuição justamente do estímulo para essa produção de matriz óssea. Como eu falei, aqui está mostrando para gente, isso ocorre com o nosso processo de envelhecimento e essa característica, ela interfere muito na qualidade de vida dos indivíduos, uma vez que ela promove alterações estruturais na óssea, né? Inclusive aqui o que está chamando a atenção, porque de fato, imaginem a nossa coluna, né? Coluna vertebral, que nos ajuda em termos de sustentação, ela promove com essa fragilidade, ela vai promovendo alteração, curvaturas, né? A pessoa realmente fica com lordose, interferências, alterações estruturais. É até muito comum as pessoas falarem, né, que vai perdendo altura, né? Vai encolhendo. Tem muito a ver também com toda essa característica estrutural corporal do indivíduo. Tá bom? E principalmente a fragilidade óssea. Não sei, é muito comum a gente ouvir vocês conversarem ou dar relatos, né? Existem às vezes relatos. Minha avó, de repente, ela caiu e fraturou os ossos do quadril, professora, fraturou o fêmur, o que é muito comum. Vocês vão ter oportunidade de estudar, né? Na fisioterapia tem uma disciplina específica direcionada, que é na Geronto, né, direcionada aos idosos, vocês vão ver. Isso, a fraturas dos ossos do quadril e do fêmur é muito comum em idosos, tá? Mas por que eu estou falando disso e chamando a atenção de vocês para este detalhe? É porque, na verdade, acredita-se que nesses casos existe grande chance de, na verdade, aquele indivíduo ele não caiu e fraturou, não. Provavelmente a fragilidade óssea já estava tão grande que ele já existia uma fratura e aí ele perdeu o equilíbrio e acabou caindo, tá? Então a gente tem, por isso que é muito importante, porque com uma queda, eu tenho uma queda que eu possa ainda exacerbar ainda mais aquela fratura, né? Promover mais danos ósseos, como ainda esse idoso possa bater a cabeça, ter fratura craniana, né? Traumatismo craniano. Então, sim, tem um conjunto de outros fatores que também possam só complicar ainda mais esse aspecto. Eu gosto dessa imagem, né? Porque eu acho que ela é uma construção, todas essas imagens são uma construção, e reparem aqui.
o que eu observo, né? Eu observo nesse indivíduo aqui, nessa imagem, mais uma vez, essa imagem de uma construção óssea adequada, onde eu tenho a parte de osso compacto, osso esponjoso, de indivíduos normais e saudáveis. E aqui, na outro contraponto, eu tenho uma imagem que eu observo, um ambiente ósseo, né, mais fragilizado. Não só, se eu tiver que aqui, ó, medir, essa região de osso compacto é muito mais largo aqui do que necessariamente está pronunciado aqui, né? Além de toda aquela região esponjosa, essa aqui, então, nem se fala, né? A diferença é clássica aqui para gente, facilmente observada. Então, por isso, inclusive, que eu chamo a atenção de vocês, olha, imagine um indivíduo, né, com a estrutura óssea tão fragilizada, então ela é mais susceptível. Para vocês terem uma ideia, isso até conversando com a professora Thais Marra, que ela é físio, né, de geronto, a gente conversando, ela falou assim, Lu, tem hora que os idosos, eles possam sofrer fratura, por exemplo, que tem hora que o idoso não tem, às vezes, dificuldade para sentar, né, ele, para se sentar, ele vai, de repente ele solta de uma maneira mais abrupta o corpo na cadeira. Então, eu acho que vocês talvez já tenham acompanhado, tenham visto isso, um senhorzinho, uma senhorazinha sentando e fazendo isso. Por que eu estou falando? Ela disse que às vezes até isso possa ser esse peso, né? Quando ele acaba deixando esse peso do corpo cair sobre a cadeira, né? Na hora que ele se senta, possa às vezes gerar uma fratura. Então, para vocês terem uma ideia, essa alteração no metabolismo ósseo, ele impacta muito, né? E para quem às vezes trabalha, obviamente cada um de vocês daqui a pouco vai criando aí um cenário para vocês do qual vocês têm maior aptidão, maior interesse dentro da fisioterapia. Você, se quem for porventura ir para o lado da geronto, vai chamar muita atenção em relação a essas circunstâncias, a fragilidade óssea desses indivíduos nessa fase da vida. Eu acho que é bonito e é isso que eu peço a vocês. Eu tenho plena consciência que a minha disciplina, ela tem tem muitos conceitos, ela tem muitas palavras, ela é uma matéria, né, densa, mas isso que eu acho que é um grande barato, um grande pedido que eu faço para vocês. Sempre peguem no lado teórico e chamem para o dia a dia nosso. Tentem ver que aquilo dali não é simplesmente uma decoreba, mas que a gente consiga vivenciar isso em questões práticas, ou com você mesmo, ou com parentes, ou do que aquilo que a gente ouve, daquilo que a gente acompanha, né? Porque aí eu percebo que é importante saber, não porque eu tenho que saber, tenho a obrigação de saber, mas é porque eu estou estudando o corpo humano, porque eu serei um profissional que vou lidar com pacientes e que isso que eu estou estudando vai impactar, acaba impactando ali no dia a dia do meu paciente. Eu preciso de entender isso, tá bom? Acho isso aí fundamental para não criar-se uma obrigação, mas sim um prazer. Nossa, eu falei assim, não, isso eu consigo enxergar, isso é gostoso, isso facilita, e isso é a coisa, gente, que vocês vão guardar não só agora, primeiro período, mas que vocês acabam caminhando ao longo de toda a jornada de vocês, tá bom? Então, isso que é o convite que eu faço a vocês. Professora, Pode falar. nos homens, tem algum outro mecanismo fisiológico que ajuda nesse enfraquecimento dos ossos? Menina, existe, primeiro, que a alteração hormonal possa ocorrer com eles também, né? Não, de uma maneira geral, não tão abrupto como ocorre conosco durante a menopausa, mas os indivíduos do sexo masculino também sofrem alterações hormonais. Mas eles também têm outro aspecto que também não deixa de existir em nós, que é o aspecto alimentar, ingesta de cálcio, né? Então, tudo isso, a gente pontua muito para as mulheres essa interferência abrupta do estrogênio, porque ela realmente é muito clássica para a gente, né? Aliás, a menopausa é um marco na nossa vida.
né? De uma maneira geral. Logicamente que para alguns indivíduos mais, outras menos, mas ele é um marco. Mas isso não significa que também os homens eles não possam vir a ter alterações hormonais impactando no metabolismo do tecido ósseo, como também a característica da alimentação, fragilidade óssea, principalmente por carência de cálcio, né? Porque é o cálcio que dá a mineralização à matriz. Isso a gente também tem muito a partir da nossa alimentação, tá? Então, isso, embora às vezes a gente é muito tendencioso, e se vocês separarem até as imagens, né? Normalmente são tendenciosas a colocar mulheres, mas não é exclusivo, não. Embora mais frequente em nós, nos homens também tem esses aspectos, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Podem ficar à vontade, tá bom? Agora, o que na verdade eu fiz? Justamente porque eu sei que hoje eu falei várias palavrinhas aqui, eu fiz um pequeno exercíciozinho. O que eu quero? Vocês vão ver, é um exercício super simples. Eu nem me dei o trabalho de ficar colocando muitas opções, não quis fazer nenhum tipo de pegadinha, não. Mas qual que é o meu objetivo? Vou fazer essas perguntas no sentido de vocês poderem fixar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, inclusive, a gente vai combinar, eu vou passar, aí o primeiro que souber a resposta, pode falar a resposta aqui, que eu quero ouvir a vozinha de vocês, tá bom? Aí a gente fala se tá certo ou não e a gente explica, tá combinado? É mais para vocês fixarem mesmo, esse que era o meu objetivo. Então, ó, olha que bonito, né? Primeira pergunta. Qual que é a célula responsável por produzir a parte orgânica da matriz óssea? Inclusive, só chamando a atenção, são essas célulazinhas aqui. Qual que é a letra que você me marcaria? O primeiro que souber pode me falar. Pode falar aqui. Osteoblasto. Isso! Osteoblasto, B de bola. Muito bem. Quem falou foi Débora, não foi? Isso, Débora. Certinho. Osteoblasto, tá? Que é aquela célula, são aquelas células que são observadas uma ao lado da outra, né? Que nós vimos, que é responsável por produzir material de matriz e com isso elas vão se distanciando, né? Mas quem produz é o osteoblasto. Bonitinho, certinho. Qual que é aquela célula que é observada aprisionada pela matriz, ou seja, em volta dela tem a matriz, né? E ela é observada dentro de lacuna. Osteócitos. Isso! Débora, Aline, osteócitos, né? Letra A de amor. Olhem só, tem aqui na verdade, nesse desenho o autor colocou pra gente, ó, 4 célulazinhas, né? 4 osteócitos. Reparem que circundando ao lado delas aqui a gente tem matriz, tá? Elas estão dentro de um ambiente de lacuna, tá? Então, são os osteócitos, certinho. Olha, essa daqui é clássica, né? Além de ser a terceira, né? A que sobrou. Mas, olhem, vamos observar em termos de imagens, até de fazer a pergunta. É uma célula gigante, que inclusive multinucleada, né? Observada, e é a responsável pela reabsorção do tecido ósseo e também acaba participando da remodelação das nossas estruturas ósseas. O que vocês me falam? Qual que é essa célula? Osteoclasto. Isso, Aline, osteoclasto, tá? C de casa, tá? Osteoclasto. Bem, próximo. Não, eu fui para trás. Quarta pergunta. Qual é o nome do revestimento externo dos ossos? Endósteo. Externo. Superior. Revestimento. Periósteo. É isso, externo. Periósteo, B de bola. Nessa imagem, olhem só, vamos recapitular aqui. Essa estruturazinha daqui é o revestimento externo, que é o periósteo, constituído de tecido conjuntivo, que é altamente vascularizado, tá? Então, aqui, externo,
periósteo. Eu até deixo eu colocar aqui, porque depois fica para vocês que salva chamando a atenção, né? E a gente tem que ter cuidado, que parece que é pegadinha, mas não é não, né? Ó, externo periósteo, tá bom? Deixa eu voltar aqui para não rabiscar coisa errada. B de bola. Qual é o nome do revestimento que apresenta células osteogênicas e reveste o interior dos ossos? Endósteo. Isso, Endósteo. exatamente, né? Vou colocar aqui, interior, tá? O interior é o endósteo, tá? E aqui, reparem, é essa regiãozinha daqui, ó, tá? E aonde nós temos o que? Aquelas células osteogênicas, tá bom? Muito bem, isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Próxima. Pergunta 6. Antes, deixa eu chamar a atenção para essa imagem, porque é o seguinte, na hora que eu falar alvéolo dentário, são essas áreas físicas aqui, ó, tá? Da maxila e da mandíbula, né? Levando-se em consideração a arcada superior e inferior. Então, olha só, alvéolo dentário é essa regiãozinha daqui, tá? Que é justamente o local onde, aqui, qual é o tipo de tecido ósseo presentes nos alvéolos dentários? Quem que lembra? Imaturo. Isso mesmo. Tecido ósseo imaturo. Foi quando eu falei com vocês, olhem, no adulto nós temos tecido ósseo maduro, mas existe um localzinho clássico de exceção, que é nos alvéolos dentários, tá, gente? Inclusive, é o fato dessa região ter tecido ósseo imaturo, porque aí ele é mais maleável, que inclusive tem que eu possa, se eu quiser colocar aparelho agora, independente da minha idade, esse aparelho tem tudo para ser assertivo e consertar minha arcada, por exemplo. Porque nessa região, essa estrutura tecidual óssea ela é mais maleável, né? Desde que, obviamente, eu faça um tratamento adequado, tá bom? Então, acertaram. B de bola, tecido ósseo imaturo. Pergunta 7. Qual é o tipo de tecido ósseo distribuído em lamelas? Olha, organizado, bonitinho. É tecido ósseo o quê? Maduro. Maduro, isso mesmo, Lucas. A de amor, tecido ósseo maduro. É por isso que a gente fala tecido ósseo maduro, secundário ou lamelar, tá bom? Então, isso mesmo, organizado aqui, bonitinho. Tecido ósseo maduro. Pergunta 8. Qual é o tipo de ossificação que ocorre a partir do tecido conjuntivo? Olha, eu coloco... Isso, pode falar? Intramembranosa. Isso mesmo, Aline. Intramembranosa, onde, quando eu falei com vocês, igual essa imagem, né? De um feto ali dentro do ambiente uterino, onde nós temos áreas, as fontanelas, né? Que ainda não foram devidamente ossificadas. Então, esse ambiente é de ossificação intramembranosa, a partir de tecido conjuntivo. Exatamente. Então, aqui, B de bola. Qual é o tipo de ossificação que ocorre a partir de moldes de tecido cartilaginoso? Endocondral. Exatamente. A de amor, ossificação endocondral. Só para vocês entenderem que eu coloquei aqui em termos de imagem, olha, aqui é tecido cartilaginoso, aqui as células elas vão se modificando para dar origem ao tecido ósseo, endocondral. Muito bem. E a última pergunta. Essa, na verdade, foi só para compor, aí eu realmente fiz, que eu não sabia, eu falei, o que eu vou falar aqui de opção? Me digam, qual que é o nome das partes moles observadas na cabeça do recém-nascido? Fontanelas. Muito bem, gente. Aqui agora vários responderam. O nomezinho de vocês fica em negrito aqui para mim na hora que vocês falam. Agora foram vários, não deu nem para ver quem que foi. Olhem, B de bola, fontanela.
tá? Bem, é isso mesmo. Gente, o que eu chamo a atenção de vocês, então, é isso. Da mesma forma que eu fiz essas perguntinhas, vocês aí na hora de estudar, fixem, se perguntem, façam aí um roteirinhozinho de palavrinhas, como eu falei com vocês. Chama a atenção de vocês, né? Mais uma vez, fazerem as atividades ali do AVA, institucionais, enfim, todos os e-mails que vocês estão me mandando, eu estou dando retorno, tá? Ontem, até antes de eu ir para a aula à noite, tinha acompanhado e dado retorno a todos. Enfim, eu vou continuar a dar retorno a vocês, tá bom? Sempre fiquem tranquilos. Hoje está um dia mais tumultuado para mim, mas até amanhã, quem me mandou as mensagens, né? Vão receber ali o meu retorno, tá certo? No mais, coloco à disposição, eventual alguma outra dúvida, tá? E sempre chamando a atenção de vocês. Sempre aí com as nossas lives. Agora, nesse Teams, gente, aquele mesmo link de quarta e o link de hoje, de sexta, são os mesmos links para as nossas próximas quartas e sextas-feiras, tá? Porque ele agora se repete. Eu até mando separadinho, porque um é de uma disciplina e outro de outra, mas eles vão se repetir agora a partir, né? O link da quarta e o link da sexta, tá certo? No mais, gente, sextou, aquela palavrinha mágica, tá? Da minha turma. E só um detalhezinho também chama a atenção de vocês, gente. Por favor, não fiquem curtindo cama, não, tá? Venham, acordem. Hoje eu tava aqui batendo aqui, acorda, para todo mundo tá aqui, para a gente poder começar certinho, tá bom? No mais, coloca aqui à disposição. Alguma pergunta, Marcos? Tenho. A Fabiane. Certo. A testosterona ajuda a revitalizar os ossos. Testosterona colabora, sim, não, mas a testosterona tem um impacto, inclusive, maior na parte muscular, tá? Tanto por exemplo, os rapazes, porque a testosterona, quando a gente fala de hormônio, existem alguns hormônios que sejam mais clássicos, observados em maior proporção no sexo em detrimento do outro, né? No caso da testosterona, ela é mais presente em maior proporção, maior quantidade nos indivíduos do sexo masculino. Toda a parte hormonal é importante, mas a testosterona ela tem uma atuação principal na estrutura muscular. Por isso que vocês, rapazes, tendem a ter uma estrutura muscular mais avantajada em detrimento das mulheres. E, por exemplo, se eu observar um menino, uma criança, menino e menina, não vejo muita diferença. Mas a partir do momento da puberdade, onde esse marco hormonal ele vai se estabelecendo cada vez mais, os meninos vão tendo o avantajar muscular em maior proporção do que as meninas. Tá bom? Mais alguém? Eu de novo, professora. Diga, Marcos. Nossa sala, ontem de noite, em 4. É quem? Ele tá aqui? Sérgio? Oi, Sérgio. Seja bem-vindo. Obrigado. Para ter atividade hoje, para entregar. Só que provavelmente a aula dele nem deve estar liberado. Então, não. Assim, se a senhora puder dar um prazo a mais para ele. Tá, ô Marcos, eu te agradeço. Sérgio, seja muito bem-vindo, tá? Lógico, né, Sérgio? Você tá chegando agora, as atividades, igual você já tá aí com contato com a turma, o material todo, né? O AVA vai estar disponível para você. Você pode fazer as atividades e me enviar, tá bom? É lógico que não tem como você me enviar tudo, no máximo até hoje, mas aí você me envia depois. Agora, igual amanhã, eu tenho, porque eu falei com vocês, a gente tem um prazo, né? O nosso prazo é até amanhã de lançar essas notas. Então, eu vou lançar as notas da turma, né? Porque eu preciso de lançar e vocês me entregaram, eu vou lançar as notas da turma. A sua nota, Sérgio, vai ficar lá ainda pendente, mas assim que você
enviar, eu solicito alteração de nota, e aí nunca cai de imediato, não, tá? Inclusive, algumas alterações de nota que eu já solicitei da turma de vocês em relação à primeira atividade, é porque eu estou esperando todas as notas serem lançadas, aí eu vou avisar que aí eles fazem um deferimento, que assim eles fazem um deferimento de tudo de uma hora só, do que ficar uma coisa picada, tá bom? Então, seja bem-vindo, Sérgio, faça as atividades aí para você acompanhar, e assim que você tiver, você me encaminha. Obviamente, eu aceito depois, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada. Eu que te agradeço, e obrigado, viu, Marcos? Valeu aí o apoio. E chamar, eu vi, viu, Fabiane, o seu vídeo, a Tarabal colocou pra gente, achei uma desenvoltura espetacular ali para falar, para fazer um vídeo, para poder. Uma gracinha, viu? Parabéns. Aqui você tem um potencial enorme. Eu acho lindo a capacidade de vocês, a aptidão de vocês em relação à tecnologia, então nem se fala, né? Vocês dão um banho, um show na gente. Parabéns a vocês, viu? Queria aproveitar e agradecer muito o Marcos. Marcos tem me ajudado muito também, né? Fabiane aí. Obrigada aí por todo o apoio que vocês têm na divulgação das informações. E contem comigo. E muito obrigada mesmo, tá bom? Mais alguma coisa? Sextou? Sextou para vocês, né? Olha que coisa boa. Gente, um beijo. Aproveitem o final de semana, tá? Realizem as atividades. Enfim, um final de semana abençoado para vocês e familiares. Fiquem com Deus, tá bom? Que tenhamos um final de semana muito feliz para uma próxima semana cada vez melhor para todos nós. Um beijão a todos vocês. Tchau, tchau. Cadê o meu tchau? Obrigada, Marcos. Tchau. Beijo. Obrigada, gente. Saudade. Fiquem com Deus. Beijo. Valeu, Glenda. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Sextou, gente. Sextou. Fiquem com Deus. Com Deus também.